Bem, tudo bem? Só te falar uma coisa, entrar mais a fundo em relação à questão da lei de Coulomb, né? Que é força igual a uma constante K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre essas cargas Q, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então a gente vai ver aqui no FET, né? Ou PHET, como é que funcionaria essas questões da lei de Coulomb na prática. Se você perceber, tem carga 1 aí e a carga 2. A carga 1 está em azul, sendo menos 4 microcoulomb, ou seja, negativa, né? A carga, porque é menos. E já a carga 2 aí é 2, a carga 2 aí, 8 microcoulomb em vermelho, né? Você percebe, deixa eu aumentar aqui a iluminação, você percebe que se eu aumentar a carga, no caso, aumentar a carga aqui de azul, ela está agora menos de 1 microcoulomb, vai chegar a 0 microcoulomb, ou seja, aqui já está sem carga, né? E se eu aumentar, ela vai ficando vermelha, ou seja, agora você tem 4 microcoulomb. Por quê? Porque agora a carga é positiva, então carga negativa em azul, tá? E carga positiva em vermelho. Quero que você perceba isso aqui, ó, que quando você tem carga negativa com carga positiva, perceba que as setas elas estão indo na mesma direção, né? Olha aí em cima estão na mesma direção. Quanto mais menor for a carga, ou seja, mais negativa for a carga, as setas vão aumentando. Agora as setas vão diminuir porque a carga fica cada vez menos negativa, ou seja, vai ficando uma tendência mais positiva. Agora olha só, presta atenção. Agora a carga 1 vai ficar positiva. Olha o que vai acontecer com a seta quando ela fica positiva. Ó, a seta ela vai se afastando, porque agora elas não estão se atraindo as cargas, elas estão se repelindo. Porque carga positiva com carga positiva, ou seja, cargas de mesmos sinais se repelem. Perceba que a força está aqui em cima, a força sobre Q2 por Q1 e a força sobre Q1 por Q2, ou seja, a força é a mesma, é uma força de interação entre essas cargas. Percebam que quanto maior é o valor dessas cargas, ó, aumentei a carga 1 primeiro, tá aqui, aumentei, ó, e também, deixa eu baixar aqui, agora eu vou aumentar a carga 2, ó. Perceba que a seta cada vez fica maior, ou seja, a intensidade dessa força elétrica fica cada vez maior. Tudo bem? Agora bora deixar negativa aqui a carga 1, ou seja, deixar uma carga de atração, né? Peraí, pronto. Perceba que quanto maior for a carga negativa aqui, ó, menos 4, menos 5, agora menos 6, menos 7, quanto maior for a carga aqui, maior aumenta essa seta que representa a força de interação elétrica entre essas cargas. E, consequentemente, o valor também aumenta. Por exemplo, aqui, ó, aqui está menos 4 microcoulombs. A força está dando 399,447 newtons, correto? À medida que eu aumento o valor dessa carga negativa, agora está menos 5, perceba que aumentou agora a força elétrica. Aumentou para 499,308. Agora, olha, coloquei ainda um valor maior de carga negativa. Agora menos 6 microcoulomb. Olha quanto deu a força elétrica. 599,170 newtons. Aí eu coloco agora menos 10 microcoulombs. Perceba. Peraí que não tá. Peraí que muda. Pronto. Se eu coloco menos 10, olha quanto deu a força. De 998,617 newtons. Então é essa relação que é bom vocês perceberem, né? E pode perceber também uma outra coisa legal, é a distância entre essas cargas. Eu vou afastar um pouco a carga azul aqui, ó. E olha o que está acontecendo com a seta à medida que eu afasto a carga azul. A seta está diminuindo. O que isso quer dizer? Essa seta que representa a força está diminuindo. Vou voltar aqui. Olha só, agora eu vou afastar. Que quanto mais afastado uma carga está da outra, menor essa força de interação. Isso a gente consegue observar
tranquilamente na, na, na nossa equação, né? A gente sabe que força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2. Isso aqui é um 2, tá? Isso tudo dividido pela distância entre elas ao quadrado, tudo bem? Ou seja, percebam que a força... Deixa eu ver se eu consigo editar. Opa, deixa eu reescrever aqui, tá? Que eu tirei sem querer. Força elétrica é dada pela constante elétrica vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Percebam que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou seja, quer dizer que quanto maior a força de interação, quer dizer que a distância tem que ser menor. Ou seja, à medida que as cargas estão muito próximas, a força de interação delas é maior. Mas à medida que você aumenta essa distância entre elas, por elas serem inversamente proporcionais, a força de interação é menor. Isso é fácil de observar. Quanto mais, quanto mais perto uma carga está na outra, maior essa força de interação elétrica. Quanto mais afastado, menor essa força de interação elétrica. Tá? Então agora eu vou pegar... eu vou tirar aqui, tá? Mas peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou tirar agora essa caneta, deu para observar, né, a equação. Eu vou tirar agora a edição e vou aproximar as cargas novamente. Olha só, aproximei ao máximo, olha a interação de força elétrica. Agora aumentou essa força para 4.585,485 newtons. Então eu estava aqui, depois vim para cá, força de interação elétrica menor, e vou aumentar ao máximo essa força de interação elétrica, para você perceber que a distância vai influenciar na composição da força elétrica. Tudo bem? Aqui é interessante nesse aplicativo que você pode colocar aqui notação científica, aqui embaixo depois, embaixo de valores de força. Vou colocar em notação científica, ou seja, vai ficar tudo em função de uma base de 10. Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Agora eu vou colocar em notação científica. Olha, vai ficar um número na base de 10. Então fica 4,59 vezes 10 a terceira newtons. Essa é a força de composição elétrica. É só uma outra maneira de representar matematicamente em forma de notação científica, tá? Então, mas a gente vai entender agora o que provoca essa atuação elétrica. Nós sabemos que, assim como você pega um perfume e você clica nesse perfume, no negócio desse perfume para sair o perfume, você percebe que, por exemplo, em uma sala, esse perfume vai ter um tempo para poder se manifestar na sala. Quanto mais afastado você está ali dentro daquela sala, mais vai demorar para você sentir o cheiro, não é verdade? Mas quanto mais próximo você está do perfume, mais rápido você sente o perfume. Quando você sente essa fragrância do perfume, você está dentro da zona de influência da fragrância do perfume. Ou seja, você está dentro de um campo no qual o perfume atua. Tudo bem? Então isso é interessante porque, eu vou dar um outro exemplo aqui de uma onça. Você está numa floresta, você só pode ser atacado pela onça quando você está dentro do campo de atuação da onça. Você só pode, por exemplo, numa jaula com um leão, só pode ser atingido pelo leão se você entrar no campo de atuação da ação ou do ataque de um leão, né? Se você estiver muito afastado, o leão não vai te atacar. É assim que acontece quando nós trabalhamos força elétrica. Só vai existir força de interação elétrica, seja ela de atração, quando houverem sinais, os mesmos sinais, de atração quando tiverem sinais opostos, ou de repulsão quando tiverem sinais do mesmo sinal, só vai acontecer essa força elétrica quando as duas cargas estiverem em uma atuação de campo. Então como é que funciona isso aí? Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês
num outro simulador. O campo elétrico, ele existe porque uma carga, seja ela qualquer, sempre vai gerar um campo ao redor dela. Assim como um perfume, quando você aperta o botão, ele gera uma fragrância, um campo de atuação dessa fragrância. A carga elétrica sempre vai produzir um campo elétrico ao redor dela, tá? E esse campo elétrico, ele vai ter algumas descrições dentro da ideia da eletricidade, tá? Então, algumas convenções, na verdade, nós vamos trabalhar algumas convenções aí. Você perceber esse simuladorzinho, você tem aqui embaixo, ó, uma carga positiva, tá? Você tem carga negativa, aqui, ó. E você tem sensores, mas nós não vamos trabalhar com sensores, vamos só fazer uma análise rápida da carga positiva e da carga negativa. Percebam que eu falei que quando você coloca uma carga em qualquer lugar, é gerado um campo de atuação dessa carga, né, ao redor dele. Ou seja, você coloca uma carga ali e toda vez que você aproximar outra carga, quer dizer que essa outra carga vai estar dentro do campo de atuação da primeira carga que você colocou. Então, por exemplo, vou pegar uma carga positiva aqui, tá? Vou trazer para cá para o meio. Quando eu soltar essa carga positiva aqui, isso vai gerar um campo elétrico. Percebam, olha o campo elétrico. Essa é a direção do campo elétrico. E quanto mais próximo da carga, maior é a atuação desse campo elétrico. Quanto mais afastado da carga, aqui, ó, quanto mais afastado da carga, menor esse campo elétrico. Então, se você colocar, por exemplo, uma carga bem aqui, ó, de verde, essa carga, ela sofre, que eu coloquei aqui, verde, nós chamamos de carga de prova, porque nós vamos colocar ela à prova, dentro de um campo elétrico da carga que nós colocamos inicialmente positiva vermelha ali no meio. Mas preste atenção, essa carga verde, eu vou comparar agora esse campo que foi gerado nela com essa outra carga aqui, ó, verde. Eu pergunto para vocês, qual dessas duas cargas verdes está sofrendo a atuação do campo elétrico? Qual delas está sofrendo mais a atuação do campo elétrico? É claro que é essa carga aqui que eu coloquei depois. Por quê? Porque ela está mais próximo da carga positiva. É aquela mesma questão da lei de Coulomb. Quanto mais próximo uma carga da outra, maior é a força de interação entre elas. E é por isso que acontece essa força de interação. A força de interação nada mais é quando você coloca uma carga dentro do campo elétrico de outra. E quanto mais próximo uma carga está do campo elétrico da outra, maior essa força elétrica, maior essa lei de Coulomb. Já como aqui está mais afastado, existe força elétrica porque continua dentro daqui do campo elétrico que a carga positiva está gerando. Só que, pelo fato de ela estar mais afastada, a força elétrica que ela recebe é menor. Consegue compreender? Agora preste atenção. Eu quero que vocês notem que as setas que estão saindo da carga positiva, elas estão no sentido, na direção de para fora dela, né? Consegue perceber? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá indo para fora dela. Então, se eu pegar, por exemplo, vou devolver aqui a carga positiva, vou colocar agora uma negativa. Olha a diferença. As setas estão apontadas na direção dela. Então, carga negativa, as setas estão direcionadas na direção dela, ó, na direção da carga. O campo elétrico, a direção do campo elétrico sempre é para carga que está produzindo esse campo, tá? Só que a positiva, a direção do campo elétrico, você sempre representa essas linhas como indo para fora. Isso é por convenção, tá? Se convencionou ser assim. Toda carga positiva
gera um campo elétrico com direção que se afasta da carga. E toda carga negativa gera um campo elétrico com direção a ela, tá? A direção do campo, essa direção aí você coloca a ela, a direção das forças, tá? Tudo bem. Ah, mas professor, o que acontece então quando você junta uma carga positiva? Isso aqui, gente, tem que saber. Carga positiva para fora você representa, carga negativa representa para dentro. A eletricidade trabalha com isso. Quando você junta uma carga positiva com uma carga negativa, olha o que acontece. Você está, deixa eu colocar aqui, editar. Você está saindo da carga positiva, olha a direção da seta, né? Pode perceber que está saindo e algumas estão saindo, mas estão entrando na carga negativa, porque já vimos por convenção que toda carga positiva, nós representamos as linhas de força como saindo da carga positiva e as linhas de força da carga negativa como entrando nela, por isso que está entrando aqui, ó. Então nas cargas negativas entra e nas cargas positivas sai. Então quando você relaciona uma carga positiva com negativa, o campo elétrico fica assim. Tudo bem? Tá ok? Vamos agora trabalhar com outra possibilidade. Nós usamos carga positiva com negativa. E se for cargas de mesmo sinal? Agora eu vou pegar, por exemplo, vou tirar a positiva e vou colocar uma outra negativa. Olha o que acontece. Percebe que duas cargas, a primeira carga negativa estava gerando um campo elétrico. Quando eu coloquei uma carga, outra carga ali, no caso uma carga considerada de prova, né? E perceba o que aconteceu. Existe a direção tanto para dentro de uma quanto para dentro da outra, porque ambas, pelo fato de ser carga negativa, têm a tendência de trazer para dentro de si. Então, nós representamos aí, tá aqui a direção, tá? A direção das linhas aí, que representam o campo elétrico, tá? Sempre entrando, porque nós estamos falando de duas cargas negativas. Aí aqui, entrando, tá? Aqui, entrando também. Beleza? Já quando nós falamos de carga positiva, vai acontecer a mesma situação como a anterior aí. São cargas de sinal oposto, só que a diferença é que vai estar saindo dela, tá? Ah, mas professor, tá aqui, ó. Aqui tá em direção para lá e aqui também tá em direção para lá. E que eles vão se tocar aqui no meio? Não. Aqui você representa como se fosse uma bolinha aqui no meio para dizer que ambas estão saindo das cargas positivas, mas elas não estão se encontrando, tá? Porque cargas de sinais opostos, então você não vai ter uma atração entre elas, tá? Vai ter um vaziozinho lá no meio. Então essa é a nossa visão do que seja um campo elétrico, tá? Toda vez que você coloca uma carga, ele gera um campo elétrico. Se for carga positiva, a direção dessas linhas de força você representa aí como saindo da carga. E se for carga negativa, a direção entrando. Quando você coloca uma positiva com uma negativa, você vai estar saindo da carga positiva e automaticamente entrando nas cargas negativas, tá? Quando você coloca de mesmo sinal, vai acontecer a mesma situação, tá? Tudo bem? Olha aqui. Opa, aqui tem... Deixa eu ver aqui. Preste atenção. Agora eu vou colocar a direção. Dá para você visualizar melhor agora, né? As cargas... Eu vou tirar primeiro. Agora você vai visualizar a direção. Ó. Olha a direção. Tá saindo a direção
dessas linhas estão saindo aqui da positiva. Ó, algumas aqui, ó, saindo da positiva. Aí tá saindo. Só que outras estão entrando, ó. Consegue visualizar? Entrando na negativa. Muito interessante, né? É assim que você representa, né? E aqui de fora está entrando na negativa. Bem legal, né? Muito interessante. Para você visualizar como funciona a atuação do campo elétrico. Essa é a questão do campo elétrico. E tem uma maneira de calcular o campo elétrico, que se dá o campo. É claro que o campo vai ser a força, cadê? K vezes Q, um módulo de Q, tá? Por que módulo? Porque você não considera o sinal dela, tá? Mas que é esse? É a carga que está gerando o campo, tá? Que existe inicialmente, que você coloca e gerou o campo, dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, essa é a definição de campo elétrico. Campo elétrico seria K. Percebe que é muito parecido com a força elétrica, né? A equação. A diferença é que a força elétrica tem um outro Qzinho aqui no lado. Aqui não tem o Q, porque você só vai considerar a carga que está produzindo esse campo elétrico, não a carga de prova, tá bom? Então, essa é a nossa discussão aí de campo elétrico. Acho que deu para ficar claro um pouquinho. Qualquer coisa a gente vai alinhando melhor, tá bom? Um grande abraço aí, Deus abençoe.